quarta-feira. Na última quarta-feira, nós estudamos do versículo 16 em diante. Versículo 16 do capítulo 11 em diante. Onde Paulo começa a apresentar as suas credenciais. Ou seja, ele começa a apresentar aquilo que o qualificava para ser quem ele era. Nós vemos que Paulo diz também que poderia se orgulhar nos padrões humanos ou mundanos, como faziam os falsos apóstolos. Porque, humanamente falando, ele também era um homem absurdamente qualificado, competente. Mas muitas das vezes ele não se atreveu a fazer como eles. Eles que se orgulhavam na capacidade pessoal, segundo os padrões humanos ou mundanos, Paulo muitas vezes não o fez. E ele admitiu ter sido fraco para com eles, para com os coríntios. E eu expliquei qual o sentido de ter sido fraco para com eles. Paulo está reconhecendo que poderia ter feito como os falsos apóstolos e liderado o povo com agressividade, com violência, com imposição e com ditadura. Mas ele não o fez. E por isso, talvez ele tenha parecido fraco. Versículo 22 em diante, então, ele passa às credenciais. Ele começa pelas credenciais naturais ou biográficas. Ele diz que era hebreu. Significa que ele fora criado dentro da mais restrita tradição judaica. E eu disse aos irmãos que ele era um hebreu, um judeu, não como aqueles de língua grega, os judeus helenistas. Ele era um judeu raiz, um judeu palestino. Ele também disse que era israelita, ou seja, um homem nascido dentro de uma forte identidade teocrática. E, finalmente, ele disse que era descendente de Abraão. Se era descendente de Abraão, tinha direito às promessas de Deus feitas a este homem. Em Filipenses 3, 4 a 6, ele relaciona outras credenciais. Circuncidado ao 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E tudo aquilo que ele considerava ganho, quando se rendeu a Jesus, passou a considerar perda. Os versículos 23 a 27, Paulo fala da sua credencial espiritual. E a pergunta que eu faço para os irmãos que estiveram aqui na última quarta-feira é: quais situações da vida de Paulo apresentaram suas credenciais espirituais? Ou a sua credencial espiritual? Quais foram as situações vividas por ele que expuseram essa credencial? Quem se lembra? Os seus sofrimentos. Os seus sofrimentos. Os sofrimentos de Paulo, ou pelos quais Paulo passou, revelou não só a genuinidade do seu apostolado, como também o genuíno compromisso que ele tinha com Deus. Revelou a genuinidade do seu apostolado e do seu compromisso com o Senhor. Ninguém suportaria o que Paulo suportou se não fosse comprometido com Deus. Finalmente, no versículo 28, nós temos a credencial eclesiástica. Paulo apresentou esta credencial ao demonstrar um grande cuidado pelas igrejas. Ele fala sobre esse cuidado. Pesava sobre ele a responsabilidade para com todas as igrejas. As igrejas eram um pensamento contínuo na mente de Paulo. Dos versículos 29 a 33, Paulo apresenta a sua credencial humana. Os falsos apóstolos se colocavam como super-homens. Algumas versões traz superapóstolos. Eles agiam como se não tivessem
falhas, defeitos. Eles se apresentavam à igreja como se fossem homens impecáveis, infalíveis. No entanto, Paulo usou uma estratégia diferente da deles. Ao invés de demonstrar força, Paulo usou a estratégia do demonstrar fraquezas. Se de um lado os superapóstolos ostentavam força, por outro lado, Paulo defendia o caráter genuíno do seu ministério, focando nas próprias fraquezas. Ele era ser humano, se sentia fraco, como qualquer ser humano às vezes se sente fraco. E apesar da sua fraqueza enquanto ser humano, havia uma área em relação à qual Paulo nunca fraquejava. Que área era esta? A da verdade. Ele nunca falseava a palavra da verdade. Ele poderia falhar enquanto homem nas mais variadas áreas da sua vida. Mas no que tange à palavra da verdade, ele não falhava. Porque ele era absolutamente comprometido com toda a verdade de Deus. E, finalmente, como exemplo de fraqueza, suscetibilidade e, ao mesmo tempo, favor de Deus, Paulo encerrou o capítulo 11 contando um episódio passado da sua vida, onde a preservação da sua vida dependeu da ajuda de pessoas. Não há nada mais humano do que isso, do que depender da ajuda de outras pessoas. E ele demonstrou isso através do episódio citado, em que a vida dele foi poupada graças à ajuda dos irmãos que o desceram através de um cesto pelos muros de Jerusalém. Chegamos no capítulo 12, que é o capítulo de hoje. Nós vamos falar sobre o arrebatamento de Paulo e o seu espinho na carne. A segunda divisão, Paulo e os sinais distintivos e seus sinais distintivos de apóstolo. Terceira divisão, o propósito de Paulo em visitar a igreja de Corinto novamente. E, finalmente, Deus, o juiz. Então, vejamos do versículo 1 a 10, vamos ler esse trecho todo de texto, para nós falarmos sobre esse primeiro episódio citado por Paulo aqui no capítulo 12, o episódio do seu arrebatamento e da questão do espinho na sua carne. Vamos ler. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Meus queridos, no capítulo 12, no começo do capítulo, Paulo segue relacionando suas credenciais. Vamos só voltar a fita um pouquinho para posicionar os irmãos que talvez não estiveram aqui todas as quartas-feiras ou que estiveram, mas não estão lembrados de algumas coisas que aconteceram e foram mencionadas aqui no estudo.
O que o apóstolo está fazendo desde o capítulo 10 é se defendendo dos seus opositores. E quem eram os opositores do apóstolo Paulo? Os chamados pseudo-apóstolos, falsos apóstolos ou superapóstolos, que eram um grupo de pessoas que estava na igreja de Corinto e que aproveitavam a ausência de Paulo para descredibilizá-lo. Tirar aquela imagem de líder, de homem de Deus, de pregador do evangelho, de ministro, de apóstolo. E quando Paulo toma conhecimento disso, ele cria algumas estratégias para se defender. Por isso que a partir do capítulo 10 nós temos uma alteração de tom. O texto não tem tom, mas lendo o texto você percebe a alteração de tom. É como se você ouvisse Paulo elevando a voz a partir do capítulo 10. Porque agora ele está falando na primeira pessoa. Eu, Paulo. Eu, Paulo. E daí em diante ele começa a sua autodefesa. E eu mesmo, Paulo. Então ele começa a sua defesa. E uma das estratégias que ele usa é apresentar as suas credenciais. Quando ele o faz, muitos irmãos talvez disseram que ele estava louco. E ele diz isso, capítulos anteriores. Outros disseram, você está sendo insensato ao fazê-lo. E Paulo faz questão de mostrar que, apesar de estar sendo taxado de louco, de insensato, ao apresentar as suas credenciais, ele o faz da mesma forma, de qualquer maneira. E deixa claro que a sua atitude não está inspirada em nada que Jesus tenha feito. Ele não está dizendo que foi o Senhor Jesus que mandou ele fazer isso, e ele não está dizendo que está se espelhando em algo que ele tenha feito. Ele está assumindo a responsabilidade. Quando ele se gloria das coisas que ele fez, olhando na esfera natural, ele está fazendo de modo próprio. Não foi aconselhado por Jesus, não foi inspirado em nada que Jesus tenha feito. Então ele decide usar na esfera natural suas credenciais para tentar lutar contra os pseudo-apóstolos também nesse nível. Porque, afinal de contas, eles operavam nessa dimensão. Na dimensão do orgulho próprio, na dimensão do orgulho natural, na dimensão do orgulho das patentes e das competências. Então é por essa razão que ele está apresentando suas credenciais. Depois de apresentar as credenciais que eu acabei de revisar, por exemplo, credenciais naturais, biográficas, eclesiásticas, credenciais espirituais e assim por diante, agora Paulo segue apresentando mais uma de suas credenciais. Então, no capítulo 12, ele fala dessa credencial como sendo glória, glórias. Então, a palavra glórias é uma palavra que substitui essa expressão credencial, por exemplo. Então, quando ele vai falar destas glórias, ele está apresentando mais uma credencial. E ele mostra que, apesar de orgulhar disso não seja algo vantajoso, isso era, de certo modo, necessário para combater o argumento dos falsos apóstolos. Porque, como eu disse, eles operavam na dimensão natural, na dimensão das competências, na dimensão das qualificações pessoais. Paulo, então, desce a esse nível para combatê-los nessa perspectiva humana também. Espiritualmente, ele já demonstrou competência, mas agora ele desce a essa perspectiva humana para também mostrar que, mesmo na esfera natural, dentro dos padrões humanos ou mundanos, ele também é um homem de destaque em relação aos pseudo-apóstolos. No versículo 1, ele pontuou que agora iria expor as suas glórias. E ele mostra em que lugar as suas glórias estavam presentes. Onde as suas glórias estavam presentes? Nas suas visões e nas revelações que ele recebera do Senhor. Versículo 2, ele começa a contar essas visões e essas revelações que são as suas glórias. Mais uma de suas credenciais.
Ele começa falando de um homem. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Percebam que ele está falando na terceira pessoa. Conheço um homem. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, você. Terceira pessoa, ele. Né? Eu, tu, ele, ela. Ele está falando na terceira pessoa, ele, um homem. Conheço um homem que há 14 anos teve uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus. Um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. O versículo 7 mostra quem é este homem. Era o próprio apóstolo Paulo. Ok? Apesar dele falar na terceira pessoa, como se não fosse ele, ele revela no versículo 7 que, na verdade, tratava-se dele próprio. Com base no versículo 7, você conclui isso, de que ele estava falando dele mesmo. A estratégia de usar a terceira pessoa era para demonstrar humildade e, ao mesmo tempo, revelar a relutância que Paulo tinha em ostentar ou parecer espiritualmente arrogante. Ele relutava. Os pseudo-apóstolos não, eles noticiavam suas competências. Eles publicavam para todos verem as suas capacidades, os seus potenciais. Mas Paulo, quando fazia isso, ele o fazia com relutância, baseado simplesmente na necessidade. Não porque ele gostava. Porque tem gente que é interessante. Tem gente que tem o perfil de divulgar de forma vergonhosa suas competências o tempo todo. Tem gente que não tem problemas em elencar suas virtudes, seus potenciais, suas habilidades. Já reparou? Conhece gente assim? Porque eu estudei, porque eu construí, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu ganhei 1 milhão de almas para Jesus, porque na minha oração 350 pessoas foram batizadas no último domingo, porque eu. Eles não têm receio de expor o seu currículo. Paulo, quando tinha de falar dele, ele o fazia com acanhamento. Quando era para falar de Jesus, era com ousadia e fervor e poder. Mas quando era para falar de si mesmo, era com acanhamento. Então, eu imagino a dificuldade de Paulo para apresentar suas credenciais. Ele está fazendo porque não enxergava outro caminho para combater os argumentos dos falsos apóstolos, senão este caminho que ele estava usando. Mas ele o faz ainda em humildade. Porque é possível você expor aquilo que Deus te deu e você fez com humildade. Ok? Sem arrogância no coração. Os falsos apóstolos apresentavam sem humildade, mas Paulo falava com um coração humilde. Ele não queria parecer arrogante, espiritualmente falando. Então tem muita gente que se orgulha facilmente daquilo que faz. E esse é um problema muito grande. Nós temos aí ele declarando que este homem, que era ele próprio, na verdade, foi ao terceiro céu. O primeiro céu que nós temos é o céu atmosférico. É este céu que daqui você avista. Você enxerga as nuvens, a coloração azul. É o primeiro céu. O segundo céu é o cósmico, que é onde estão os planetas, a Lua, as estrelas, o Sol, os demais planetas do sistema e as galáxias. E o terceiro céu, que foi o lugar onde Paulo foi receber as visões e revelações de Deus, é o céu onde Deus e os anjos estão. Entendeu onde é esse lugar? É o lugar onde Deus e os anjos estão, agora, inclusive. Então ele passou do primeiro céu, passou do segundo céu e foi ao terceiro céu, que está em outra dimensão não alcançável, não visível. Você pode subir de foguete na Lua, você não vai ver o terceiro céu. Humanamente falando, você só chega ao segundo céu usando toda a tecnologia disponível. Mas ao terceiro céu, você só chega
por uma intervenção divina, via arrebatamento, via visão, via sonho. É Deus quem dá acesso, Ele quem abre as cortinas desse lugar, para que ele se torne visível. Ele diz no versículo 3 que não era possível determinar se sua visão ocorreu no corpo ou fora dele. E por 2 vezes ele diz isso. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei. Versículos 2 e 3 ele fala sobre isso. Se no corpo ou se fora do corpo. A experiência era tão extraordinária que ele não sabia dizer se dera no corpo ou se dera fora dele. Era algo assombroso, algo extraordinário, algo que ele nunca tinha experimentado. E versículo 4 diz que ele foi arrebatado ao paraíso e que lá ele ouviu palavras inexprimíveis que ao homem não é permitido comentar. Aqui existe uma discussão. Ao homem não é permitido comentar ou ao homem não é possível comentar? Há uma discussão em torno desse versículo. Inexprimível significa algo que não pode ser declarado por falta de autorização. Porque não há autorização. Essa é a ideia de inexprimível. É Deus te dar acesso a uma revelação, a uma verdade, que você compreende do que se trata, mas devido à santidade daquilo, Deus não te permite compartilhar. Essa é uma primeira interpretação. Porque é isso que inexprimível significa. Agora, há aqueles que acreditam que, de fato, nem se Paulo quisesse traduzir a visão que teve, ele seria capaz de fazê-lo. E eu não vejo que seja difícil também que esta seja uma possibilidade. Porque, irmãos, a realidade de Deus é transcendente. Significa dizer o quê? Que o que nós temos de material vocálico, né, de vocabulário, o que nós temos de repertório, de mente, de conhecimento, de capacidade de identificação, de assimilação, comparação, é nada com aquela realidade que está diante de Deus. É isso que eu quero dizer. É que se nós chegarmos com tudo o que nós temos a nível de informação e conhecimento e vocabulário e termos e expressões, diante de Deus aquilo é menor do que uma pulga diante de um elefante. Porque a realidade de Deus é transcendente à nossa realidade. Ela transcende, ela está acima, ela está infinitamente acima da realidade que nós temos. E por isso eu glorifico a Deus por sua revelação. Porque quando Deus decidiu se autorrevelar, ele teve de descer uma escada de muitos degraus para chegar até nós. Pode falar. Não consegue. Exatamente. Você que é pai e mãe, sabe bem o que eu vou dizer agora? Quando você vai tentar ensinar o seu filho qualquer coisa, dependendo do que você vai ensinar, do grau de complexidade, você tem que achar, sabe, uma forma muito... Você tem que se esforçar muito para trazer aquilo ao mundo da criança, com expressões que ela conhece, com vocabulário que ela conhece, com imagens que ela conhece, para que aquilo seja acessível e ela consiga comparar uma coisa com outra e dizer, entendi. Sim. Empinado. Pois é. Difícil, né? Às vezes o Davi também já me fez umas perguntas aí que eu custei achar uma forma de trazer o que ele estava querendo saber ao mundo dele. Então, irmãos, a mesma coisa em relação a Deus. Deus teve que achar um caminho o mais fácil possível para mostrar a grandeza do que ele preparou, do que ele fez, do que ele está fazendo a nós. O nosso repertório é muito limitado, nossa cabeça é muito pequena. Nós somos muito tacanhos diante de Deus. É por isso que
é muito tranquilo Paulo ter chegado diante de Deus e enxergado coisas que ele não consegue associar para que eu e você pudéssemos saber. Vocês estão entendendo? Porque diante de Deus as coisas são inexprimíveis. O que está diante de Deus não pode ser revelado em palavras, é algo transcendente, é algo que é maior do que qualquer vocabulário possa traduzir. Foi isso que Paulo viu diante de Deus. Ele não contou o que viu, não disse nada do que viu, mas foi inexprimível, foi poderoso, transcendente. Foi uma experiência inexplicável. Ele mesmo, como nós vimos aqui, não consegue dizer se foi no corpo, se foi fora do corpo, em que condição. Ele só sabe que de repente se viu no terceiro céu. E teve revelações extraordinárias da parte de Deus. Então, ele diz que do homem que recebeu no seu espírito essas revelações, ele se orgulhava. Paulo se orgulhava desse homem. Qual homem? O homem que foi ao terceiro céu. O homem que no seu espírito recebeu revelações inexprimíveis da parte de Cristo. Mas ele não se orgulhava do homem Paulo carnal. Que homem Paulo carnal ele está falando? Do homem Paulo que errava, que tropeçava, que tinha limitações, que possuía muitas fraquezas. Em síntese, Paulo se orgulhava das experiências que Deus lhe permitiu ter, e não de si mesmo. Agora ele explica do que ele está se orgulhando. Não me orgulho de mim mesmo, da minha competência, da minha capacidade. Eu me orgulho de tudo aquilo que Deus permitiu que eu, enquanto homem espiritual, pudesse experimentar junto a Deus, através das visões e revelações que eu recebi. Me orgulho desse homem que chegou nessa dimensão. Não desse homem carnal, que às vezes tem dificuldade de transcender a condição carnal. Desse homem não me orgulho, mas do outro homem sim. Por outro lado, se Paulo usasse a lógica, e tentasse se orgulhar de si mesmo, por ter visto tudo isso, ele também não estaria errado, não estaria sendo insensato, porque toda a sua narrativa era verdade. Ele diz isso. Voltemos. Eu não me orgulho, aliás, eu me orgulho desse homem que no seu espírito recebeu essas revelações lá no terceiro céu. Não me orgulho desse homem, Paulo, fraco, carnal, pecador, que às vezes faz o que não gostaria de fazer. Agora, mesmo que eu não procurasse me orgulhar nesse homem que no seu espírito recebeu essas grandes revelações, eu também não estaria sendo insensato em me orgulhar na carne, porque, de fato, eu experimentei tudo isso que eu estou falando. Eu vivi tudo isso. Toda a narrativa era verdade. Por que Paulo faz questão de mostrar que toda a narrativa era verdade? Para contrapor a narrativa mentirosa dos pseudo-apóstolos. Porque os falsos apóstolos fabricavam experiências. Irmãos, nós temos algo muito sério aqui. O que nós mais temos visto na igreja, em muitas igrejas, em algumas igrejas, são pessoas fabricando experiências com Deus para parecerem melhores, maiores, mais poderosas, mais santas, mais justas, mais íntimas. E nós não precisamos fabricar experiências com Deus. Nós não precisamos criar experiências com Deus. Nós não precisamos teatralizar uma experiência com Deus. O que nós precisamos viver são experiências reais com Deus. Eu procuro desafiar os irmãos constantemente a uma experiência real com Deus. Porque é bom dizer que Abraão viveu aquilo, Isaac viveu aquilo outro, Jacó aquilo outro, Paulo, Pedro, os apóstolos e tantos profetas viveram cada qual N situações com Deus, experiências com Deus, mas muito mais poderoso do que isso é nós termos a convicção de que nós mesmos vivemos constantemente experiências extraordinárias e transcendentes com Deus. Porque é isso que se vive quando se está andando com Deus. O que você vive quando anda com uma pessoa?
Experiências. Sim ou não? O que é que você vive quando anda com Deus? Experiências com Deus. E é algo que nós temos trabalhado aqui na congregação, para que todos nós tenhamos experiências reais, factuais com Deus, e que ninguém aqui nunca caia no erro de tentar fabricar uma experiência com Deus, porque isso não é necessário. Tudo que Paulo falava que viveu com Cristo, ele de fato viveu com Cristo. Tudo aquilo que ele ouviu do Senhor, de fato ele ouviu do Senhor. Tudo aquilo que ele recebera, de fato ele recebera. E nós precisamos buscar estas experiências extraordinárias com Deus. Mas são experiências que, como eu disse, só se adquire andando com Deus. Abraão só viveu a experiência de ser orientado por Deus por ter saído de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não sabia qual era. Se ele tivesse ficado e desobedecido a Deus e não tivesse colocado o pé na estrada, ele nunca iria viver a experiência de sair de casa de mala e cuia, sem direção, e no caminho ser direcionado. Josué, com o povo, jamais teria passado pela experiência de ver um Jordão tendo suas águas represadas, se ele não decidisse obedecer às diretrizes de Deus para aquela travessia. Coloca os sacerdotes na frente e a arca nas costas deles. Eles vão entrar, eu vou represar as águas. Eu já contei essa história aqui para os irmãos. Os sacerdotes entraram com a arca nas costas, o povo ficou aguardando na margem, e quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas, Deus represou as águas a 32 quilômetros do lugar, do local. Quer dizer que, quando os sacerdotes começaram a atravessar, as águas ainda estavam correndo, porque Deus não interrompeu a passagem ali onde eles estavam, mas a 32 quilômetros acima. Quando eles chegaram na metade do rio, todas as águas finais já tinham terminado de correr. O Jordão ficou seco, o povo atravessou a pés enxutos. Mas por que todos eles tiveram essa experiência extraordinária com Deus? Porque estavam andando com Deus. O crente não pode achar que vir à igreja é andar com Deus. Por que você acha que está andando com Deus? Porque eu vou à igreja. Não é sinal de estar andando com Deus. Tem crentes que estão completando 60 anos de evangelho, ainda não começaram a andar com Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem crentes de 45 anos de estrada, ainda não estão andando com Deus. Nós precisamos andar com Deus, teremos experiências extraordinárias com Deus, experiências de orientação, de direção, de revelação, de visão, de chamamento, experiências de milagres, de provisão, de intervenção sobrenatural, de livramento de morte, livramento de perigos e assim por diante, porque é isso que se tem quando anda com Deus. E a gente não precisa fabricar testemunhos. Quando nós andamos com Deus, os testemunhos são inevitáveis. As experiências são inevitáveis. E como nós temos vivido experiências extraordinárias com Deus. Como nós temos visto intervenções sobrenaturais da parte do Senhor nas mais diversas áreas. Como Deus tem nos assistido. Como Deus tem nos falado ao nosso coração. Como Deus tem nos visitado para falar conosco durante as noites. Porque é isso que nós temos quando a gente anda com Deus. Paulo andava com Deus, os falsos apóstolos não. Eles tinham que fabricar experiências com Deus. Paulo tinha experiência com Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Deus. Mas eu não estou falando daquele conhecimento teórico. Deus sabe por que eu estou me atendo tanto a esse ponto. Nós precisamos de um conhecimento, eu volto a repetir isso porque sempre falo sobre isso. Nós precisamos ter um conhecimento que transcende o teórico. Porque conhecimento teórico o ateu tem, ele sabe da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e é capaz de citar versículos que, somando, todos nós aqui não seríamos capazes de citar. Mas qual que é o problema do ateu? É que o conhecimento é só teórico. Quando eu chamo essa igreja para o conhecimento de Deus, eu estou chamando para um lugar que é acima do conhecimento teórico. É o conhecimento de andar junto. É o conhecimento de andar com.
Eu quero que toda a igreja conheça a voz de Deus. Que a igreja ouça a voz de Deus no seu coração e no seu espírito e saiba, essa é a voz de Deus que está falando comigo. Essa é a diretriz do Espírito de Deus para o meu espírito. Mas como é que você começa a identificar a voz de alguém quando você persiste em andar com esse alguém? Pega uma pessoa ali, se andar com você agora, durante 20 minutos. Daqui a 2 horas, faça ela ouvir a sua voz. Provavelmente ela não vai associar a voz à pessoa com quem ela andou 2 horas antes. Agora pergunto para você, os irmãos que têm pais, mães ou pai vivos. Se ele ou ela falar, você sabe quem está falando? Se gritar daqui a 3 quarteirões o seu nome, você sabe que é seu pai e sua mãe? Sim ou não? Meu pai não precisava nem falar, era só um assovio de longe. Até o assovio a gente reconhecia. Meu sogro tem essa mania de assoviar também. Quando ele assovia, os filhos todos sabem que ele está chegando. E agora os netos, porque eles também foram educados a saberem. Mas por que eles sabem? Por que nós sabemos? Porque nós andamos com, vivemos com. Então fica fácil identificar Deus quando se anda com Deus. É fácil ouvir a voz de Deus e saber que é a voz de Deus quando nós estamos andando ininterruptamente, perseverantemente com Deus. É natural. Paulo, então, tinha experiências de verdade. A decisão de evitar falar sobre isso era para que ninguém pensasse sobre Paulo além do que ele pudesse demonstrar ou pudesse ser observado nele e dele pudesse ser ouvido. Paulo evitava falar dessas experiências gloriosas para que as pessoas não esperassem dele mais do que elas pudessem observar. Ok? Está muito frio aí, irmãos? Está muito frio? Irmão Sebastião, pede aí, irmão Sebastião, para dar uma... Deve estar com 16 graus, né, irmãos? Tem gente aí batendo queixo. Pode for assim, pode pedir para melhorar a temperatura, tá, queridos? Então ele evitava falar dessas glórias e dessas grandes visões e revelações para que ninguém tivesse dificuldade, né, de observar isso nele quando necessário, ou pudesse ouvir isso. Então ele procurava sempre ser comedido nesse sentido. O mesmo Deus que deu a Paulo condições de chegar a esse lugar de revelação, a essas glórias, que incluem as suas revelações e as suas visões, também tratou, isso aqui é importantíssimo, tratou de proteger Paulo de si mesmo. Vou repetir. O mesmo Deus que deu a Paulo condições de acessar esse lugar de revelação e visão, esse lugar de glórias, foi o mesmo Deus que criou um mecanismo capaz de livrar Paulo de si próprio. No versículo 7, ele confessou que um espinho foi colocado na sua carne. Eu pergunto aos irmãos, qual era o propósito desse espinho? Está no texto aí. Qual era o propósito desse espinho? Impedir que ele se tornasse arrogante por causa da grandeza das revelações. É um ato de misericórdia e de graça da parte de Deus. Se de um lado Deus dá acesso, do outro lado ele cria um mecanismo de controle para que aquele que teve acesso não se perca por causa do acesso que recebeu. Então Deus coloca um espinho na carne de Paulo, para que jamais aquela maldita arrogância e orgulho perfurasse o seu coração e o envenenasse. Que foram os mesmos pecados que depuseram Lúcifer. Arrogância, orgulho. E é o mesmo veneno que Satanás tenta injetar no coração das pessoas o tempo todo. Arrogância, orgulho, prepotência,
e assim por diante. Pode falar, Pedro. Existem muitas discussões a respeito disso. O que seria esse espinho na carne? Obviamente, não pense no espinho na carne como sendo literal. Não é um pedaço de ferpa ou farpa, como o pessoal diz no interior, um pedaço de madeira, né? Aquela parte minúscula da madeira que fica incomodando a pele, não. Espinho na carne é uma figura de linguagem para uma situação incômoda. Uma situação incômoda. Não se sabe exatamente que situação incômoda era essa, apesar de Paulo declarar que tratava-se de um mensageiro de Satanás. A gente não pode explicar com detalhes o que seria isso. Talvez o espinho na carne fosse algo físico, uma limitação na carne mesmo, uma limitação de saúde. Estudiosos dizem que Paulo era muito doente, ou pelo menos se tornara muito doente, o que não é difícil de imaginar considerando a vida que ele teve no Evangelho, né, irmãos? Sofrendo dia sim e dia também. Então, ele ia, realmente, o corpo, em algum momento, sentiria as consequências. Exatamente, ele contava muito com a ajuda dos amanuenses, né, que eram escritores auxiliares, porque acredita-se, com base em Gálatas, que ele tinha dificuldades de visão, não enxergava bem. Tá? E, enfim, ele tinha muitas limitações físicas. Pode ser que o espinho na carne seja isso. Ele queria fazer mais para Deus, com mais poder, com mais amplitude, mas sempre esbarrava no quesito saúde. E saúde consegue te segurar, sim ou não? Questão de saúde, uma doença consegue te parar, sim ou não? Então, provavelmente, essa é uma possibilidade. Uma questão de saúde. Paulo estava travado por uma questão de saúde. Talvez o espinho também podia ser uma tentação específica. Talvez havia um pecado contra o qual Paulo não tinha vitória. Né? E ele estava sempre sendo ali atormentado naquela área. Ele era um expoente, ele era um luzeiro, um astro, no melhor sentido da palavra. Pregava o evangelho, expulsava demônios, ganhava tantas pessoas para Jesus, mas talvez lidasse com uma compulsão que ele não conseguia superar. Então, é apenas uma outra hipótese. Nós não estamos afirmando nada, tá, queridos? Ou uma terceira opção, talvez fosse um espírito maligno que operava na vida de alguém para que esse alguém liderasse um grupo de opositores contra Paulo. Ok? Esse espinho na carne pode ser um alguém, um homem maligno, inspirado por Satanás, que fazia a cabeça de meia dúzia ali, que por toda parte incomodava Paulo de alguma forma. Isso pode acontecer também. Tá? Sabe aquele grupinho que está por conta de te criticar o tempo todo? Talvez fosse isso. Paulo orou por 3 vezes, isso aqui o texto diz. 3 vezes pedindo ao Senhor que removesse o espinho. Senhor, tira esse espinho de mim. Irmãos, para Paulo pedir a remoção do espinho, era algo extremamente incômodo. Era algo que realmente o afetava. Entretanto, em todas as vezes que ele pediu, qual foi a resposta que ouviu da parte de Cristo? Interessante a forma como Deus responde. Ele responde com base naquilo que a gente precisa saber. Ele não diz, Paulo, pode deixar que vai chegar o dia que eu vou remover de você esse espinho na sua carne, vou te dar paz, vou te dar tranquilidade para que esse espinho jamais te perturbe novamente. Não, Deus não diz nada disso. Jesus não dá nenhuma esperança nessa direção. O que Jesus diz é, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Paulo, não vou tirar. O espinho vai permanecer. Por 3 vezes. Na segunda vez, Senhor, eu sei que o Senhor já me falou que não vai remover, que a tua graça é suficiente. Remove, Senhor.
Pela segunda vez, Jesus disse, a minha graça te basta, não vou remover. Pela terceira vez, a mesma cena, o mesmo enredo. E por fim, sabe o que Paulo decidiu fazer, irmãos? O que o texto diz que ele decidiu fazer? Se orgulhar na sua fraqueza. Lê aí, de boa? Pode ler. Sendo assim de boa vontade. Eu estava de má vontade, mas agora, considerando que o espinho não vai ser removido, o Senhor não vai dar jeito nisso, mas vai manter isso para me poupar da arrogância. Então agora, de boa vontade, depois de entender a mensagem, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Se o poder de Cristo se aperfeiçoava na fraqueza, Paulo então decidiu se orgulhar das fraquezas para que esse poder repousasse de forma cada vez mais abundante sobre ele. Irmãos, é tão impressionante a capacidade de aprendizado do apóstolo Paulo, que eu imagino se fosse hoje, muitos de nós, se Jesus dissesse, não vou remover o espinho, mas vou te conceder graça, muitos de nós insistiríamos pedindo a remoção do espinho. Sim ou não? Olhando para você insistiria? Eu insistiria. Porque a gente é cabeçudo, como diz lá no interior. A gente é cabeça dura. Jesus está falando, o espinho é necessário, não vou remover. Não, Senhor, mas o Senhor precisa remover. A gente insistiria, porque a gente quer contradizer muito do que Deus diz às vezes. Paulo não contradisse, ele aprendeu. O Senhor não vai remover? Ótimo. Então agora vou me orgulhar nas minhas fraquezas, considerando que o teu poder, ele se aperfeiçoa nesse cenário de fraqueza. Se é no cenário de fraqueza, de limitação, que o teu poder cresce, aumenta e se aperfeiçoa na minha vida, então é disso que eu vou me orgulhar. Eu vou me orgulhar das minhas fraquezas, das minhas limitações, da minha pequenez. Porque se eu fizer isso, maior graça será liberada sobre mim. E maior poder será liberado sobre mim. Paulo entendeu a matemática da coisa. Quando é que você percebe o poder de Deus abundando dentro de você? É quando você reconhece que é fraco. O poder de Cristo não tem como se aperfeiçoar sobre a vida de um super crente, mas de um crente que sabe que tem suas limitações e tem as suas fraquezas. Ele aprendeu a lidar com o espinho na carne quando entendeu a dimensão da graça que lhe era constantemente liberada para suprir as necessidades dele dentro das suas fraquezas. Ele passou a se orgulhar das fraquezas por causa do nível de graça que era concedido. Isso é extraordinário. Deus nos supre de graça até nas nossas fraquezas. Irmãos, há uma dimensão da graça que nós precisamos entender. Quando a gente diz que a graça é só um favor imerecido, eu penso que essa não é uma definição que satisfaz. É como se nós estivéssemos tentando simplificar demais a graça de Deus, porque ela é sim um favor que não merecemos, é algo que Deus dá, mas eu vejo na graça uma amplitude tão absurda, porque através da graça Deus dá tudo o que nós precisamos, inclusive aperfeiçoamento de poder, quando na fraqueza. Ela não só libera a salvação, ela não só dá acesso ao homem para que ele seja salvo, mas uma vez tendo aberto as portas para que ele seja salvo, essa graça é um recurso de assistência contínua. É uma graça que caminha junto e que a dose de graça liberada depende da necessidade. Você consegue perceber isso na Bíblia? Pergunto, quem tem maior dose de graça? Os que sofrem mais ou os que sofrem menos? Graça para superar provação e dificuldade. Quem é que está recebendo maiores doses dessa graça? Os que estão sofrendo mais. Vocês estão me entendendo? A graça que nos assiste na fraqueza, na limitação, na dificuldade, ela existe em maior grau, em maior nível, em maior dose sobre aqueles que estão
ali, em situações que demandam maior graça nessas áreas. Assim como em outras áreas da nossa vida, maior dose de graça é liberada, para que naquelas áreas nós também sejamos vitoriosos. Há uma graça de Deus liberada até na luta contra o pecado. Você sabia disso? Que nós não podemos dizer, a carne é fraca, né, irmão? Desculpa. Você sabia que crente não pode alegar isso mais? Quem sabia disso? Que essa justificativa é para quem ainda nem nasceu no Evangelho, não conhece nada da Bíblia. Sabe por que o crente que conhece a palavra de Deus não pode alegar? É porque a carne é fraca, né, meu irmão? Então, fazer o quê? Homem peca, a gente pecou, né? E fazer o quê? Vamos conformar com isso. Essa alegação não cabe. Porque diante de cada tentação, há uma dose suficiente de graça para livramento na tentação. Deus não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode suportar. Sabe por que você não pode ser tentado acima do que é capaz de suportar? Porque Deus já liberou na tentação, quando você foi tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza pecaminosa, pelo diabo que se vale disso para te tentar, Deus imediatamente já libera a dose certa de graça para que você resista e vença. Ah, mas como é que eu caí? Não foi porque Deus não dispensou graça, é porque você quis. Eu sei que é difícil quem peca reconhecer que pecou porque quis, mas a verdade é essa. Nós que estamos em Cristo, nós temos recursos de graça para vencer, inclusive o pecado. Amém, meus irmãos? Quando você escutar um crente falando, meu irmão, é assim mesmo, né? A gente vai tropeçando aqui, levantando ali, tropeçando aqui, levantando ali. Não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para ficar tropeçando aqui, levantando ali, não. É para andar. Andar sem tropeçar e cair. Se tropeçar e cair, foi porque você quis. Aí o que eu vou fazer? Desistir da vida cristã? Não, levanta e não tropece de novo. Não é isso? Não cai de novo, meu irmão. Agora, esse argumento, tropecei, levantei, só cola na mente de quem está criando esse tipo de desculpa. Na mente de Deus, não serve. Deus está respondendo assim, ao meu ver. Olha, eu te dei tudo que você precisa para vencer. Você tem tudo que precisa para vencer o pecado. Não está vencendo porque você não quer. Nós temos que andar em vitória, irmãos. E se Satanás, em qualquer área da nossa vida, está tentando nos humilhar, nós temos de combatê-lo, nos levantar contra ele nessas áreas e vencê-lo no nome de Jesus. Esse dardo que ele lança, você é pecador mesmo, volta e meia você vai cair mesmo. É conversa de Satanás. O que Deus quer que você escute é o seguinte, olha, a minha graça te basta, eu já te dispensei graça suficiente para viver em vitória sobre essas tentações, sobre esses pecados, sobre essas limitações. Parece mais forte do que você, mas você é mais forte do que essas coisas. E nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz. Amém, meus irmãos? Paulo aprendeu a ser feliz porque entendeu que a graça de Deus ela se desenvolve de forma abundante nas fraquezas. Ele aprendeu a ser feliz nas fraquezas. Olha só o que ele diz aí. Nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele aprendeu que a sua força nunca é tão grande como quando ele está fraco. Irmãos, eu acho isso aqui tão extraordinário. Quando o crente chega nesse lugar de extrair contentamento de situações dessa qualidade, é porque ele cresceu muito na fé. Um camarada que consegue extrair felicidade da fraqueza, da ofensa, da necessidade, das perseguições, das angústias e de tudo mais que você puder colocar à frente, esse camarada amadureceu de verdade. Ele alcançou um grau master, eu diria, da fé. Porque tem crentes que não tem nada disso acontecendo com ele não consegue ser feliz. Ele não consegue extrair a alegria da saúde.
que tem, não consegue extrair alegria da família que Deus deu, não consegue extrair alegria da congregação onde Deus o plantou, ele não consegue extrair alegria de nada, crente descontente, o tempo todo descontente. Paulo extraía alegria de tudo, irmãos, de tudo. De limão fazia limonada. Ele conseguia extrair felicidade das situações mais inóspitas possível. Porque Paulo cresceu quando entendeu o que é gerado na fraqueza, que é uma abundância de poder de Cristo. Quando ele entendeu isso, ele adquiriu a capacidade do contentamento, a capacidade da felicidade. Pode falar, gente. Exatamente. Uma condição análoga. Então, meus irmãos, e fica outra lição para nós. É nesse lugar que a gente tem que chegar de contentamento. O que o profeta disse lá no Antigo Testamento? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta ou falhe, ainda que nos currais não haja gado, e assim por diante. Eu, todavia... Você sabe o que significa esse todavia? É tipo assim, a despeito de tudo isso que eu mencionei, exultarei no Senhor. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Então é isso que o crente precisa aprender, irmãos. Ele não precisa de condições adequadas para ser feliz em Deus. Ele precisa ser feliz em Deus a despeito de condições inadequadas. Porque o ser humano, irmãos, ele busca a felicidade do jeito errado. Ele busca a felicidade através das condições. Deixa eu criar uma condição para a minha felicidade. E aí ele começa a condicionar tudo. Eu me lembro, eu gosto de citar esse exemplo, quando eu era adolescente, pré-adolescente, o Davi está fazendo isso já. Eu queria chegar aos 18 anos. Adivinha por quê? Para ter carteira de habilitação. Para dirigir um carro. O Davi está com 7, já está com esse desejo. Eu falei, Davi, você não sabe o que está pedindo. Irmão Magno, mexe com isso não, fica com 7 anos, é melhor. A coisa só piora. Então eu queria ter 18 anos, porque eu queria ter uma carteira de habilitação para que eu pudesse dirigir um carro. E na minha mente, olha como eu equacionava a coisa. Agora eu estou com tantos anos, falta tantos anos para os 18, vou tirar a minha habilitação. No dia que eu pegar o meu documento e eu tiver um carro para dirigir, eu, sem dúvida alguma, serei a pessoa mais feliz que já pisou nessa terra. Eu não tenho dúvidas. Beleza. Completei 18, não consegui tirar a carteira na ocasião, não. Fui tirar com 20 e poucos anos de idade. E aí eu te pergunto, no que eu me tornei mais feliz? Em nada. Sabe por que eu não me tornei feliz? Porque eu criei uma condição para a minha felicidade. Quando você elimina as condições e decide ser feliz, você chega nesse lugar que Paulo chegou. Eu estou feliz na fraqueza, eu estou feliz na dificuldade, eu estou feliz na angústia, eu estou feliz no dinheiro, eu estou feliz na falta de dinheiro, eu estou feliz andando de carro, eu estou feliz andando a pé, eu estou feliz tendo carne todo dia, eu estou feliz tendo carne uma vez por semana, eu estou feliz empregado, eu estou feliz desempregado, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Eu decidi ser feliz. Vocês estão me entendendo? Tem gente nadando em dinheiro que não é feliz, porque ele ainda cria condições para a sua felicidade. E tem pobre de marré, que não para de rir. De onde que esse camarada extrai essa alegria? Ele aprendeu a ser feliz, irmãos. A gente tem que descobrir que ser feliz não é uma condição, é uma decisão. Você quer ser feliz e você torna-se feliz.
Ainda mais nós que temos Jesus Cristo, o Evangelho, as bênçãos futuras prometidas, além das presentes, o cuidado de Deus, a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo, a palavra de Deus sendo lâmpada para os pés, luz para os caminhos, e tudo mais que você puder colocar aí, nós, muito mais do que todo mundo à nossa volta, temos razões para a felicidade. Então, quando é que eu posso ser feliz como Paulo decidiu ser feliz? Agora. Você tem que querer ser feliz. E parar de ficar tentando criar condições para ser feliz. Exatamente. Exatamente. Quando você chega na realização daquilo que você condicionou, você vai perceber que aquilo não é suficiente para te fazer feliz. Aí o seu cérebro vai criar uma outra condição, e sempre para o futuro. Significa que você vai perder não sei quantos anos tentando esperar o momento em que a suposta condição de felicidade chegue. E ela chega e você descobre que não pode ser mais feliz por isso. Seu cérebro vai tentar criar um outro momento na história futura da sua vida para que você seja feliz. Traduzindo, você viveu 75 anos, 80, 90, 100 anos, vai olhar para trás e disse, meu Deus, ainda não achei a felicidade. Decida em Cristo ser feliz. Aprenda a aproveitar o valor das pequenas coisas. Eu fico brincando, às vezes, de acordar de manhã, pegar um pão torradinho na padaria, passar uma manteiga coalho no meio e tomar aquele cafezinho de Vinópolis ou da roça, Três Corações, e você colocar aquilo no copo, pegar o seu pão, dar aquela mordida, dá para ouvir até a crocância do pão. Eu fico brincando com essas coisas, irmãos, mas se você não consegue extrair alegria desses simples momentos, não há nada nessa vida que poderá te fazer contente. Porque a felicidade, a grande felicidade da vida está nas pequenas coisas. É abrir o olho de manhã, Senhor, superei mais uma noite, estou vivo, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ter condições de me levantar dessa cama, escovar meus dentes, pentear meu cabelo, trocar de roupa, conversar com a minha mulher, conversar com meus filhos, fazer o que eu preciso fazer, me deslocar em direção ao trabalho, voltar do trabalho, vir para a tua casa, sair da tua casa, voltar para a minha casa, dormir de novo, vencer mais um dia. É disso que você extrai felicidade. Vocês estão me entendendo? É chegar lá na roça, a Joane gosta muito de viajar para a roça, ela sabe o que eu estou falando. É chegar na roça, no alto de um monte, você olhar para aquele vale, o sol se pondo ao final. Você quer uma visão mais extraordinária do que essa? Pintor não consegue traduzir isso em arte, por mais que ele seja hábil. Sabe? Você poder conversar com seu filho, conversar com a sua esposa, conversar com a sua mãe, conversar com seu pai, conversar com quem está próximo a você. Você ter força para levantar da cadeira, de fazer isso aqui, ó. Meu Deus, eu enxergo um milagre tão grande nessas coisas, eu gostaria que você enxergasse. Eu vejo um milagre tão poderoso. Às vezes levanta assim com uma fisgada lá na canela, né, irmão Ronaldo? Né, irmão Abner? Às vezes com um incômodozinho no peito. Mas levanta, irmão, com alegria no seu coração. A vida é dom de Deus. Só de estar vivo, isso já te deveria fazer muito feliz. Pensa no Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus, Deus morando dentro de você. Não te falta instrutor. Não te falta quem diz qual é o caminho certo para você trilhar. Quais são as decisões certas à frente. Então a gente tem que aprender a extrair a alegria das coisas, a alegria dos momentos, a alegria dessas experiências com Deus. Sabe, irmãos, eu já estou terminando, mas quando você acordar de manhã, se você tem essa oportunidade, eu moro num prédio que o sol entra primeiro pelo nosso quarto lá, o quarto meu e dos meninos. Meu, Deilane, e dos meninos. Irmãos, o sol já entra ardendo, porque ele já, 8 horas da manhã, já está assim, na cama toda. Não tem nada melhor do que você levantar, colocar o seu rosto na janela, olhar para o horizonte, o sol está um pouco acima dos prédios, e falar, Senhor, que milagre é esse? Que bênção é essa? Que privilégio. Eu sou feliz. Eu te agradeço por isso. Te
Te agradeço pelo teu cuidado. Então enxergue Deus, o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E você vai parar de reclamar das coisas grandes que ainda não alcançou. Agradeça a Deus por tudo. Porque se tem uma coisa que Deus, que é Pai, gosta de fazer, sabe o que quer? É presentear os agradecidos. O Davi lá em casa e os meninos, às vezes, deixam de ser presenteados pela ingratidão. Viu, Davi? Às vezes, deixam de ser presenteados pela ingratidão. O que é ingratidão? Toma um presente, filho. Tá bom, obrigado. Quando eles não perguntam, só tem isso. É só isso, cadê o outro? Só tem esse presente. Nenhum pai gosta de presentear um filho que não sabe celebrar o que recebeu. Quando Deus te der qualquer coisa, que seja mais um dia, haja como uma criança que celebra o presente que recebeu do Pai. Haja em celebração, não em reclamação, porque isso priva você das bênçãos de Deus. Quando você age em gratidão, você atrai as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus continue abençoando cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Pastor Wilson vai estar fazendo essa oração e também ministrando a bênção apostólica. Irmãos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos de volta na Tua casa para adorar o nome do Senhor. Foi muito bom ouvir, ó Deus, a experiência do Teu filho amado, Paulo, e com ele aprendemos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor passou para ele e deixou escrito para nós. Somos gratos ao Senhor porque aqui temos pessoas que não são somente ouvintes, mas que têm se esforçado para colocar em prática a palavra do Senhor. Continue nos ajudando, Espírito Santo, nos dando as diretrizes, os caminhos, nos dando força, ó Pai, para nos gloriar no Senhor. É no Senhor que devemos nos gloriar, meu Pai, e isso tem nos sido ensinado com muito carinho e com muito amor. Continue abençoando o pastor Felipe, a irmã Elaine, seus filhos, que tem, ó Deus, nos dado, ó Pai querido, o prazer de estar aprendendo a palavra do Senhor com tanto carinho e tanto amor. Abençoe a congregação, ó Deus, em nome de Jesus, nos despeça na Tua graça. Seja com a irmã Cristina, ó Deus, que estará em viagem. Abençoe a irmã Tânia, que ela saia daqui restaurada, ó Deus. Guarda todos aqueles que precisam do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja e permaneça conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Deus abençoe cada um dos irmãos.